a gente passou por um período de pandemia, foi quando eu decidi mudar para a cidade da minha esposa, que na época era minha noiva, pra gente começar a dar início aos planos de casamento e começar a correr atrás dessas coisas. Eu cheguei lá e mudei em fevereiro, e em março foi quando tudo começou a fechar e tudo começou a mudar, né? Foi aquela bagunça da pandemia que a gente achava que ia durar pouquíssimo tempo e acabou durando muito mais. E a gente eu cheguei em Ribeirão Preto, né, que era a cidade dela, e a gente começou a procurar igreja juntos. E a gente encontrou uma igreja lá em Ribeirão Preto, a gente começou aí e tava muito feliz, porque parecia, assim, o melhor dos dois mundos. Eu e minha esposa somos pessoas um pouco diferentes, tipo, ela é muito animada, gosta de dançar, gosta de pular, de agito, e eu sou um cara mais quieto e tal, mais tímido. E a gente achou uma igreja que era esse mix, servia muito bem essas duas personalidades, né, eu e ela. E a gente ficou muito feliz. E na semana a gente foi lá, depois de umas 2-3 vezes indo na igreja, a gente foi lá conversar com o pastor dizendo que a gente ia ficar lá, que a gente foi se apresentar e tudo mais, e conversar pra entender. Aí o pastor falou pra gente: nossa, muito legal que vocês estão aqui, muito bacana, só que a partir de semana que vem não vai ter mais culto, porque vai fechar tudo, a gente vai ver o que a gente faz, se a gente consegue fazer online. E aí, bem nesse momento que a gente tava assim, tudo animado e tal, beleza, achamos, vamos lá, tudo fechou, e aí a gente ficou num processo muito complicado, porque a gente tava ali meio online, mas não tinha aquela proximidade com as pessoas, ficamos meio de lado e a gente não conseguia se conectar. E foi assim pelo período daquele ano todo, do primeiro ano da pandemia, 2020. Complicado, porque a gente não conseguia ir no culto, não se sentia bem no culto online, e a gente parava pra conversar entre a gente, eu e ela. Será que, tipo, Deus tá chateado com a gente de alguma forma? Será que tá com algum problema na nossa relação assim com Deus e tal? Porque a gente não tá indo, não tá conseguindo participar, não tá sendo legal. Depois eles começaram a fazer presencial com a máscara, e aí a gente não sentia bem pra ir, porque ainda tava num período muito complicado. E a gente chegou a uma conclusão muito legal naquele momento, porque a gente passou esse ano todo, nós, pessoas muito ativas de igreja e de culto, de estar sempre fazendo as coisas, ajudando e tudo mais, a gente tava parado, assim, de molho por esse ano todo. E a gente perguntou um pro outro: você sente isso? E eu falei: não sinto essa culpa, esse afastamento, eu não sinto isso. E ela também não. E a gente chegou ao ponto de que, por mais que a gente tava nesse período muito complicado, de não conseguir ir no culto presencial, de não conseguir participar online, a gente percebeu que Deus estava mais próximo da gente do que nunca. E de que Deus nunca tinha se afastado, de que Ele não estava longe.